Após avançar sobre o Banco Master, o relatório final da CPI do crime organizado afirmou que existem indícios, há sinalizações de exploração sexual em festas promovidas por Daniel Vorcaro. Quem tem os detalhes da informação é a Júlia Firmino, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja bem-vinda, viu? Ótima noite a você. Então conta para o nosso público, essa revelação pode, na avaliação de muitos, complicar ainda mais a vida do banqueiro e também de autoridades, já que as apurações acabaram revelando que Vorcaro utilizava essas festas, esses encontros e bancava os modelos para atrair políticos. É isso que se sabe? Bem-vinda. É exatamente isso que tem indicado, então, esse relatório, viu, Caniato? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Esse relatório final da CPI do crime organizado mostrou, então, que foi feito, inclusive, pelo senador Alessandro Vieira, mostra esses indícios de exploração sexual, mas também de tráfico internacional de pessoas. Nesse documento, inclusive, Daniel Vorcaro teria admitido que fez mais de 300 festas, 300 eventos em que participaram também algumas autoridades aqui do país, e tudo isso foi mostrado, inclusive, em mensagens de Daniel Vorcaro com a sua noiva, a própria Marta Graef, que as festas, ele dizia que eram festas que faziam parte do seu business, ou seja, do seu modelo de negócio, das suas negociações. Tudo isso surgiu também, Caniato, vale a gente destacar aqui, por conta da CPMI do INSS, que analisou também aproximadamente 40 gigabytes de arquivos que estavam ali no celular de Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, que é, inclusive, ex-dono do Banco Master. E aí, dentro desses arquivos, tinham vídeos de teor íntimo, mensagens, documentos, inclusive, para o recrutamento de mulheres estrangeiras, muitas delas vindo da Europa, e também até passaportes, fotos, imagens ali dos passaportes dessas mulheres. O relatório também apontou que esse esquema era um esquema muito complexo para recrutar, transportar e até pagar a hospedagem, custear a hospedagem dessas mulheres aqui no Brasil, para que elas pudessem participar desses eventos, inclusive que apareceram ali nesses documentos. Aconteceram alguns em Brasília, Distrito Federal, e também em Trancoso, na Bahia, e por isso, então, tudo isso aponta os crimes, reforçando aqui, de tráfico internacional de pessoas, além de exploração sexual. Quanto mais a gente fala sobre esse assunto, quanto mais informações aparecem dessas investigações, mais abismados nós ficamos com essa situação toda, Caniato? Volto contigo. Pois é, a gente vai analisar, inclusive a Júlia segue acompanhando e dissecando esse relatório da CPI do crime organizado. O relatório foi rejeitado pela comissão, mas a gente segue acompanhando os detalhes que foram trazidos por Alessandro Vieira. Júlia, bom trabalho para você. Depois a gente volta a conversar. Deixa eu passar para o Roberto Mota. Você, Mota, ainda que o relatório tenha sido rejeitado, essa é uma informação que chamou a atenção, E a imprensa tem se debruçado, destacado esse aspecto que o relatório da CPI do crime organizado indica. As festas de Vorcaro têm indícios, possuem indícios, há elementos que podem apontar para exploração sexual. Por conta daquelas histórias, lembra que nós noticiamos? Vorcaro trouxe modelos e manequins do leste europeu, garotas muito bonitas que não falavam português, e elas ficavam ali naquelas festas e serviam de isca para atrair políticos, pessoas poderosas, enfim, figuras que de alguma maneira interessavam a Daniel Vorcaro. E muitos colocam em dúvida. Bom, exploração sexual, as garotas vendiam o próprio corpo, então, por conta dessa contratação, Daniel Vorcaro poderia ser acusado de ser uma espécie de cafetão, administrando garotas de programa em suas festas. Me parece que é isso, Caniato, lembre do comentário que eu fiz aqui no início desse escândalo. Eu disse que esses detalhes picantes iam ocupar todo o espaço, iam acabar se tornando o assunto principal. Realmente, tudo indica que o banqueiro contratou mulheres para socializar com pessoas importantes nas suas festas. Isso é crime? Não sei. Talvez
até seja, dependendo das circunstâncias. Mas comparado com todo o resto que o banqueiro parece ter feito, esse realmente parece um dos menores crimes cometidos por ele. Pois é, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo só, preciso me atentar à legislação. Se a moça do leste europeu tivesse comprado um ticket, tivesse vindo para o Brasil e tivesse entrado sem querer na festa de Daniel Vorcaro, encontrasse um político e fechasse um programa, ela não estaria cometendo crime, estaria vendendo o corpo por uma decisão dela. A partir de um momento que alguém faz essa negociação, administra as moças e lucra de alguma maneira com essa atividade, aí sim seria identificado o cometimento de um crime, o de exploração sexual. Dá para colocar Daniel Vorcaro nesse cenário fictício, uma vez que seja comprovada essa atividade, dá para colocá-lo como alguém que cometeu esse crime de exploração sexual? Ou isso, na verdade, é só espuma para as outras coisas que são realmente importantes? Olha, Caniato, a gente pode fazer as teorias que forem, as suposições que couberem para tentar identificar ali como teria sido essa dinâmica. Mas, de fato, esse não é o crime mais grave, né, do Daniel Vorcaro. Tem tanta coisa importante que exige a nossa atenção como sociedade, que isso aí realmente me parece uma distração, mas que cada vez mais tem apelo muito grande na internet. As pessoas adoram ler esse tipo de notícia e saber das festas picantes e tal. Agora, Caniato, eu não sei exatamente como é que funciona isso, como é que ele fazia para trazer essas pessoas. Ele trazia essas meninas com uma obrigação delas terem algum tipo de performance sexual, elas vinham para participar de uma festa, eu sei lá o que acontecia ali. Agora, o crime verdadeiro do Vorcaro, pelo qual ele precisa pagar, não é essa história de festa com menina, né? Convenhamos, até porque você provar que não, mas ele trazia, aí ele oferecia a menina para o político, aí depois o político favorecia ele no negócio, essa me parece assim uma história muito longa quando nós estamos diante de pessoas que pegaram dinheiro dos aposentados e enfiaram em CDB podre do Banco Master. Estamos diante de um Banco Central que viu toda essa confusão acontecendo, esse comportamento visivelmente reprovável do senhor Daniel Vorcaro, e o Banco Central, a CVM, ficou todo mundo com cara de paisagem, aí mandava ali uma notificação, um pedido de informação, isso e aquilo, mas deixavam ele fazer. Estamos diante de diversas instituições financeiras celebradas, estão aí fechando contrato de naming rights com estádio de time de futebol, mas venderam a maior parte dos 40 bilhões de reais de CDB do Banco Master, enfiaram nos seus clientes, demonstrando absoluta irresponsabilidade com a segurança do investimento dos seus clientes. Mas estão aí, não, o FGC cobre nada, porque esse dinheiro que os bancos colocaram para cobrir o rombo do Banco Master vai servir para eles descontarem de imposto de renda. Quem pagou fomos nós. Nós é que pagamos para que essas instituições financeiras aí, celebradas, várias delas, fazem aí eventos em Nova York, em Lisboa, igualzinho o Master fazia. Agora estão aí posando de, que absurdo, são responsáveis. Cadê a responsabilização dessas figuras? A gente não ouve falar, mas aí não, vamos tratar das meninas que vieram sei lá de onde para fazer sei lá o quê. Faça-me o favor. Então assim, de novo, nós estamos diante de uma coisa gravíssima, mas aí vem do Congresso Nacional uma distração que é para as pessoas se entreterem e a grande esbórnia continua acontecendo aí a olhos vistos e ninguém fala nada. Pois é, e a imprensa acabou noticiando, pelo menos divulgando um print das conversas entre a então noiva, a namorada, Marta Graeff, que questionava Daniel Vorcaro a respeito dessas festas. E aí Daniel Vorcaro assumindo, né? Sim, levei 300 moças desse tipo, mas nunca fiz nada, não te desrespeitei. Fazia parte do meu business, né? Contratar essas moças. Deixa eu passar
para o Bruno Musso. O Bruno foi o primeiro a trazer essas informações, o Bruno monitorando tudo que era divulgado, né? E havia, né, Bruno, no meio do mercado financeiro, informações a respeito dessas festas que eram promovidas por Daniel Vorcaro, inclusive a contratação dessas modelos, manequins, que vinham do exterior, né? Já era sabido, pelo menos dentro de alguns grupos, que depois isso, né, meses depois, pelo menos uns 2 meses depois, é que isso acabou vindo à tona, e até esse print de uma conversa entre a então namorada e Daniel Vorcaro, ele dizendo que fazia parte do negócio dele contratar essas garotas. Sim, isso acabou vindo à tona depois, mas eu concordo muito com o que foi colocado até o momento. Isso é talvez o nada que representa frente a toda a corrupção que nós estamos falando. Foram mais de 50 bilhões de reais apenas do Fundo Garantidor de Crédito, várias empresas compradas por valores inflados para aumentar o tamanho do patrimônio no ativo do banco, a compra de uma série de pessoas que fazem parte da alta cúpula da máquina pública brasileira de todos os poderes. Então, acho que esses indícios de exploração sexual, eu concordo com o Mota, eu confesso que eu não sei se isso seria crime ou não seria, se de fato, sendo voluntário dessas meninas, seria crime ou não seria, mas de fato, esse é o mínimo do mínimo que talvez nem vale a pena a gente mudar o discurso e tirar um pouco da atenção do que aconteceu nesse escândalo simplesmente absurdo, onde cada dia nós vemos um tentáculo a mais de Daniel Vorcaro e da sua turma que foi tomando conta da vida do brasileiro. E muitos podem achar que isso não impacta o nosso dia a dia, mas impacta severamente no âmbito do dia a dia do brasileiro, com a impunidade, com o capital dos bancos tendo que agora recapitalizar em algum momento o Fundo Garantidor de Crédito, a credibilidade dos bancos, toda a compra institucionalizada da corrupção no Brasil, enfim. Tudo isso, sim, é o que vale muito mais todo esse caso maluco que estamos vivendo e que nós precisamos endereçar uma solução, e uma solução passaria por punir se fôssemos um país sério. Essa parte da exploração sexual, realmente, eu acho que pode ser, talvez, uma pontinha a mais nesse escândalo como um todo, nem de perto algo que é o centro da questão. Engraçado, os comentaristas acham essa uma pequena parte, mas deixa eu passar para o Dávila. Dávila, tudo bem que as notícias que foram publicadas em relação a essa vida extravagante de Daniel Vorcaro, talvez isso seja um caça-clique para muitos sites que acabaram divulgando essas informações. Mas não lhe parece que tem uma caixa de arquivos proibidos que poderiam vir à tona com fotos e imagens de autoridades nessas festas, com as tais garotas, e que isso poderia ser utilizado em um momento oportuno? Porque eu fico pensando, em um ano eleitoral, assim, quantas coisas já não foram divulgadas, né? Mas eu fico pensando o potencial de destruição ou de prejuízo para um pré-candidato, para um candidato, alguma figura importante de alguma instituição, ter a sua imagem vinculada a essas festas pouco republicanas, Dávila. Caniato, o fato é o seguinte: esta orgia toda organizada pelo Banco Master, vídeos comprometedores, pode criar um constrangimento moral e político, mas não vai levar a uma questão criminal. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já deixou claro que esses vazamentos seletivos, como acabou de falar o ministro Gilmar Mendes, vão ser totalmente descartados como futuras provas num caso. Então, vai causar constrangimento político, moral, vai criar crise nas famílias, tá certo? Porque muita gente acabou traindo mulher, tal, por causa dessas festas. Agora, é um constrangimento moral. Mas nessa república da imoralidade, constrangimento moral parece realmente um suco de laranja no meio de um banquete de malandragem que, no fundo, onde está a carne, o suco, está nesta fraude financeira que levou mais de 50 bilhões de reais serem perdidos, pagos pelo Fundo Garantidor, como bem lembrou o Beraldo,
roubados dinheiros, perdidos de fundos de pensão. Isso afeta a vida dos aposentados. E esta fraude financeira parece que está hoje em segundo plano. Mas não podemos esquecer, como a história mostra, que às vezes as questões que parecem não tão importantes podem incriminar aqueles que lideraram esta enorme fraude financeira. O caso mais clássico que nós conhecemos é justamente da máfia nos Estados Unidos. No fundo, o El Capo Corleone foi pego por causa de sonegação de impostos e não pela artimanha toda de ter sido o líder da máfia por tanto tempo. Conseguiu localizar, inclusive, o trecho da conversa na página 375 do arquivo 25, pasta 15, tem a conversa de Marta Graeff, no dia 18 de agosto de 2025, ela questionando o então namorado, noivo: eu não consigo te imaginar com esse tipo de mulher, Daniel. Daí Vorcaro responde: mas eu não fiquei com essas mulheres, fazia parte do meu business, eu nunca te escondi o que eu fiz e por que fiz. Fiz festa com 300 desse tipo. E mais do que isso, eu nunca fiz nada depois de te conhecer. Então é inacreditável sua reação. Era só ter me enviado e pedido para tirar. Daí a noiva responde: foi exatamente o que eu fiz. A minha reação não é inacreditável. Eu fiquei com muito nojo. Enfim, daí eles ficam nessa discussão e no final das contas parece que acabam se acertando, mas fica claro exatamente a estratégia de Daniel Vorcaro nessa troca de mensagem.